o médico, o estudante de medicina, tem que enxergar as possibilidades de carreira além de ser um especialista, ser um pediatra, ser um cirurgião, ser um clínico. Mas deve enxergar as possibilidades de carreira também numa área de pesquisa, numa área de indústria, de laboratório, na pesquisa clínica, no empreendedorismo, né? Como você fez, Cauê, né? Ou seja, buscar alternativas, né? Que vão além das alternativas convencionais, né? De uma especialidade médica, né? Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Esse capítulo aqui tem o intuito de médicos para médicos, estudantes de medicina, né, futuros médicos. Então a gente traz convidados aí relevantes do cenário brasileiro para discutir um pouquinho sobre educação, inovação, carreira dentro da área da medicina. Então, hoje o nosso convidado é o professor Giovanni Cherry. Ele é médico, radiologista, professor titular aqui na Faculdade de Medicina da USP, presidente do Conselho de Inovação no InovaHC, no Hospital das Clínicas, e também presidente do Conselho do Instituto de Radiologia aqui da faculdade, e também presidente do Conselho do Instituto Coalizão Saúde. Foi secretário de Saúde também no estado de São Paulo, então tem uma carreira aí bastante abrangente dentro do contexto da saúde, já passou por cargos de gestão pública, passou por cargos aí de presidente de conselhos, então acho que vai conseguir trazer uma visão muito legal de como foi a carreira dele, como é que ele percorreu todo esse caminho, e principalmente para você que tem esse interesse também pela parte de inovação, pela parte do setor público, acho que vai conseguir agregar bastante valor para quem nos acompanha aqui, mesmo quem ainda está na faculdade. Uma honra ter você aqui com a gente, muito obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para bater esse papo. Obrigado, Cauê, é um prazer aqui conversar com você. Eu sou admirador do HackMed, né? É algo que eu acompanhei desde o começo, né? Quando eu era diretor da Faculdade de Medicina. Eu acho que foi realmente um exemplo de empreendedorismo, né? Dentro da Faculdade de Medicina, algo que nasce dentro da Faculdade de Medicina, né? E já criou muitos seguidores, né? E muitos que quiseram replicar, né, a ideia. Então, fico muito contente aí de poder trocar algumas ideias aqui com você. Acabei nem comentando, né? Você foi também diretor da Faculdade de Medicina por alguns anos, né? 8 anos? Eu fui por 2 mandatos, exatamente. 2 mandatos. Bom, muito legal. Acho que a gente pode então começar conversando um pouquinho sobre a sua trajetória, assim. De onde que veio essa vontade de primeiro, fazer medicina? Porque eu acho que tem um pessoal mais jovem que acompanha aqui a gente também, que tá nessa decisão aí, será que faz sentido entrar na medicina? Não faz? Às vezes não sabe muito bem o que leva as pessoas a tomar essa decisão. E eu queria saber um pouco de você, o que levou você a escolher a medicina, e se era uma certeza que você já tinha, se você tinha dúvidas, e se você acha que para você realmente fez sentido esse caminho. Eu acho que, assim, no retrospecto, né, uma parte da minha família era de médicos, a família da minha mãe era de médicos, então eu, desde que me conheço, eu queria ser médico, né? Também estamos falando num contexto, né? Eu estudei no Colégio São Luís, década de 60, né? Entrei na Faculdade de Medicina em 71. Era uma época onde a escolha profissional não era tão ampla assim, né? Era muito pelas carreiras mais convencionais, né? Ou era médico, engenheiro, advogado. Hoje existe um leque muito maior de oportunidades, né? Então eu segui a carreira um pouco, talvez influenciado por questões familiares. Eu gostava de medicina, mas eu devo dizer que eu nunca pensei, né, durante o colégio, de fazer qualquer coisa que não fosse medicina. Não sei se era vocação ou se uma influência familiar, mas assim foi. E assim eu tive sorte de poder entrar na Faculdade de Medicina da USP, que foi um sonho realizado, né? Eu lembro que o Colégio São Luís, aqui perto do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, né? Muitas vezes passava aqui pela frente, e o sonho era entrar na Faculdade de Medicina, né? Aqui da USP, né? E foi um sonho que se realizou. Eu entrei na Faculdade de Medicina em 71, né? E nunca mais saí, né? Eu, né, fiz toda a minha carreira aqui na Faculdade de Medicina, né? Fiz a residência, depois
virei docente, professor e uma série de coisas que nós conseguimos realizar, né? Então, foi uma união que não se dissolveu. Isso é muito legal. Acho que a gente acaba criando esse vínculo com a instituição, né? Não sei se todas as faculdades têm isso, mas eu sinto isso muito forte aqui dentro da USP. Essa talvez paixão que os alunos têm pela faculdade, por tentar levar isso, melhorar a instituição. Eu acho que isso acaba acontecendo bastante. E pegando esse gancho, eu queria saber um pouco da sua experiência como aluno na faculdade. Assim, você entrou em 71. Como que foi essa experiência dentro da faculdade de medicina? Você chegou a exercer alguma posição durante a graduação, assim, em alguma instituição? Se dedicou a algum grupo aqui dentro? Teve alguma... essa experiência universitária, você se lembra mais ou menos como é que foi na sua época, assim? Eu frequentava um pouco de tudo, né? Eu ia na atlética, gostava de jogar tênis, jogava xadrez, participava de algumas atividades científicas, mas não fiquei vinculado a nenhuma dos setores especificamente. Eu acho que a Faculdade de Medicina, naquela época, e ainda hoje assim, tem uma grande vantagem, né? Que as pessoas podem desenvolver, né, as atividades sociais ao mesmo tempo das atividades, né, de formação, né? Uhum. Então, a faculdade tem uma atlética ótima, né? Tem um ambiente científico, né, oportunidade de desenvolver, né, no departamento científico, tinha o show medicina. Então, a Faculdade de Medicina sempre deu muitas oportunidades para o aluno, né? Se relacionar, desenvolver, né, uma atividade esportiva que é importante, né, para complementar. O aluno não precisaria sair, né, para buscar exatamente, né, um ambiente social fora, né? A Faculdade de Medicina, de certa forma, oferecia tudo isso, né? Que é um pouco o conceito da USP, né? O campus da USP, né? Um campus que tem que atende muitas dessas necessidades, né? Eu acho que traz muito o conceito da Universidade Americana, né? Onde as pessoas vão para o campus e moram no campus. Aqui não é o caso, né? Mas passa mais tempo aqui do que em casa, com certeza. Exatamente. Chegávamos aqui cedo e só saímos à noite, né? Depois já de atividades sociais também. E isso ajuda, né, a formar a pessoa, né? Porque a formação educacional não é só, né, a teoria, né? Tem uma formação social que também complementa o indivíduo para que possa ter um papel na sociedade mais adiante, né? Um pouco talvez esse currículo oculto também, extracurricular, que a gente tem bastante aqui de oportunidades na faculdade, né? Sem dúvida. Acho que essas atividades extracurriculares são muito importantes, né? Eu sempre incentivo, né, os alunos a fazerem, a se relacionarem, fazerem amizades, e algumas amizades que a gente faz na Faculdade de Medicina, né, depois de décadas, a gente mantém. Você até comentou, né, da sua turma, muitos acabaram tendo posições de relevância dentro da instituição por anos, né? E até hoje estão vinculados, professores titulares. Eu acho que isso você acaba criando essa união entre participantes da mesma turma. Isso é um negócio muito forte. E eu vejo mais na medicina do que em outras áreas, assim, né? Eu acho que a medicina é um curso em tempo integral, eu diria quase dedicação exclusiva, né? Uhum. Então, o aluno passa muito tempo na faculdade, né? Tem muitas aulas e ele acaba almoçando na faculdade, acaba estudando na faculdade e quando tem oportunidade fazendo esporte na faculdade, ou seja, a vida, né, passa a ser dentro da Faculdade de Medicina, né? E como a vida dentro da Faculdade de Medicina durante 6 anos ou mais, se fizer residência, muitas das relações, né, das amizades acabam sendo construídas nesse período, né? E são amizades para a vida inteira, né? Muitas vezes até dentro da mesma especialidade, acaba montando consultório junto, né? Acaba indo trabalhar no mesmo hospital, né? Então são relações que são carregadas, né, para o resto da vida. E eu acho isso muito positivo, né? Da minha turma, vários casaram, né? Uhum. Teve casamentos dentro da turma, né? Porque era da convivência muito, muito grande, né? Então, é quase uma família, né? Que vai se construindo, vai se relacionando.
E essas relações persistem mesmo. E pensando mais para frente, assim, olhando, na verdade, olhando para trás agora, a experiência que você teve durante a graduação e depois as posições que você foi assumindo durante a sua carreira, você sente que alguma experiência na faculdade te possibilitou desenvolver algumas dessas habilidades que foram necessárias depois em cargos de gestão ou cargos que você assumiu mais para frente durante essa sua carreira dentro do HC e da Faculdade de Medicina? Eu vejo alguns pontos, né? Por exemplo, eu acho que a convivência, né, dentro de um hospital escola como o Hospital das Clínicas te põe em contato com a nossa realidade social. Né? E a medicina tem um componente social importante, né? Diferente de outras profissões, outras atividades que... Então, eu acho que isso despertou, né? De ver, né, como é importante a transformação social, como é importante a inclusão, né, como nós devemos buscar reduzir a desigualdade, né, porque muitos jovens não têm esse contato, né, com a realidade. Muitos jovens de classe média, né, não têm... Antes da faculdade, se diz, né? Exato, não tem... Ou dependendo do curso que fazem, ou da escola que cursam, né? Até durante mesmo. Acaba convivendo dentro de um mundo que não é um mundo real, né? Uma bolha ali, como a gente fala. Exato. E a Faculdade de Medicina, os Hospital das Clínicas, mostram, né, a realidade social, né? Mostram as dificuldades, né, de uma população carente, mostram as desigualdades aparecem muito, né? Então, eu acho que isso desperta, né, uma vontade, né, um desejo de poder trabalhar também para essa redução de desigualdade. E eu acho que um segundo aspecto importante que na Faculdade de Medicina se convive com um ambiente muito intelectualizado, né? Ou seja, alto nível, ideias ricas, a oportunidade, né, de conviver com gente que agrega muito valor, né? E eu acho que esse é um dos patrimônios ocultos do curso, né? O ambiente que te cerca, né? E as oportunidades que isso cria. E você aprende muito indiretamente, né? Não na sala de aula, mas por conviver com pessoas que muito ricas intelectualmente e ricas de ideias. Até pela dificuldade de acesso e o prestígio da instituição, né? Acho que acaba atraindo o interesse de pessoas que buscam talvez a excelência, assim, e aí isso acaba criando essa áurea, né, na instituição. Assim. Sem dúvida. A instituição tem uma seleção natural que é bastante rigorosa, né, em todos os pontos, né, vestibular, residência, os que se transformam em docentes, né? É uma instituição de excelência e sempre conviver numa instituição de excelência te traz essa oportunidade, né? De você entrar em contato com ideias diferentes das suas, né? O que ajuda muitas vezes até a mudar seus conceitos, né? Seu projeto de vida, né? E como que foi no meio desse processo a escolha pela especialidade, assim? Radiologia, o que te fez assim escolher isso? Eu sempre penso que é muito difícil, né? Primeiro, para um jovem escolher a profissão que vai seguir, né? O vestibular, né? Eu acho que o nosso sistema impõe uma escolha muito precoce. Né? Eu acho que o sistema americano ele é mais razoável, né? Quer dizer, você entra num college que você tem algum tempo para experimentar diferentes Exato, fazer uma escolha um pouco mais tardia, um pouco mais madura, né? Então, primeiro você é empurrado para uma escolha profissional muito cedo. 16, 17 anos, você já faz uma escolha. E depois, né, você cursa, né, vê várias disciplinas e a medicina aí te abre uma possibilidade enorme, né? São dezenas de opções, né? Cirúrgicas, clínicas e algumas áreas como radiologia, como outras áreas complementares. É uma escolha muito difícil. Né? Eu particularmente escolhi radiologia porque a radiologia estava tendo um boom tecnológico na época, né?
Foi a época da tomografia computadorizada, do ultrassom, ou seja, era uma especialidade que começava a impulsionar a tecnologia dentro da saúde e parecia aí que teria um horizonte grande de desenvolvimento, né? Eu comecei pensando em fazer cirurgia, algo comum, Padrão, né? muita gente Padrão, entra né? isso. Depois pensei em psiquiatria. Acho que fiquei muito traumatizado com o estudo de psiquiatria na época, né? Que era um hospital psiquiátrico na concepção antiga, né? Um lugar realmente muito, né, desagradável de conviver, né? Felizmente a psiquiatria evoluiu muito nesse sentido, né? E aí eu optei por uma carreira mais relacionada com tecnologia, né? Aí comecei minha residência aqui. A residência não atendeu às minhas expectativas e mesmo durante a residência eu fui para os Estados Unidos e para ver a tecnologia que na verdade já se falava, mas não tinha chegado aqui ainda, né? E aí eu tive contato lá com tomógrafo computadorizado, né, com ultrassom, né, e eu trouxe muito disso para cá, né? Isso foi um período que você chegou a trancar a residência? Não, fez em paralelo? Não, é assim. A residência de radiologia tinha 2 anos só na época, né? Então, na transição do primeiro e segundo ano, eu vi que a residência aqui não atendia e eu conversei lá na Coreme da época, né, com o professor Sebastião Sampaio, que era professor de dermatologia que liderava a residência, expliquei meu problema e disse, olha, mas eu consegui um estágio fora nos Estados Unidos e ele me autorizou. As coisas eram muito mais informais, né? Entendi. Ele me autorizou de acabar minha residência fora. Que legal. Foi para onde, professor? Eu tive em 3 lugares. Eu tive na Mayo, tive em Atlanta e tive em Birmingham. Bem legal. Então eu acompanhei um professor de radiologia que era muito destacado na época, que tinha passado pelo Brasil num congresso, tinha gostado muito do Brasil e aí me recebeu lá muito bem e eu tive a oportunidade de conhecer vários serviços lá. Isso é interessante. Você ficou 1 ano lá? Fiquei 1 ano lá, exato. Você já tinha morado fora alguma vez? Não? Foi a primeira experiência? Não, morado fora eu nunca tinha morado, não. Eu já tinha viajado para fora, né? Eu sou nascido na Itália, então com frequência viajávamos, né, para fora. Mas foi a minha primeira experiência de morar fora, sim, morar um ano por minha conta. Isso é um negócio interessante pra gente falar bastante também. Até alguns convidados que eu já trouxe aqui no canal conversam sobre essa parte do intercâmbio, de ficar 1 ano fora do Brasil, pelo menos 1 ano, né? Ou mais, às vezes, fazer residência, enfim. Eu queria saber como é que foi essa experiência em termos... de assim, você achou que foi uma experiência que valeu a pena? Teve algum tipo de dificuldade chegando lá? Até a questão cultural, que é diferente Brasil e Estados Unidos. Mas eu queria saber como é que você lidou com essa situação, assim, essas diferenças. Assim, eu diria que é uma experiência muito positiva. Acho que todos que pudessem deveriam fazer 1 ano fora, não só em medicina, as várias profissões, né? Os meus filhos todos ficaram um tempo fora, nos Estados Unidos, na Europa, porque eu acho que é importante, você conhece outra cultura, você convive com gente de background diferente, né? Você interage com pessoas diferentes, você estrutura a sua vida de uma forma diferente, passa a ser mais independente. Então, é uma experiência, a parte a questão, né, do aprendizado que você possa ter nessa experiência, é uma experiência cultural e de vida muito, muito, muito importante. Então, eu acho que isso ajuda muito, inclusive, a ter, né, ideias mais abertas, né, de entender que o mundo é bem mais complexo, interessante, mas às vezes, que a visão que nós temos, né, vivendo num determinado ambiente mais protegido, mais limitado, né? Por isso até que, quando eu era diretor, eu incentivei muito aquela oportunidade do pessoal ir para Harvard, né? Passar 6 meses lá, desvinculado do curso de medicina. Era uma parada no curso de medicina,
mas era uma experiência que agregava muito para o estudante, né? Eu fui em 2018 nesse programa, USP Harvard, e eu sempre comento assim, que foi um divisor de águas na minha trajetória. Assim. Foi lá que eu conheci o pessoal do MIT, que depois me inspirou a criar o HackMed. Exato. Acho que abre disso, um pouco a sua cabeça para outras possibilidades. Tem até um autor que eu gosto muito, chama Austin Kleon, que ele fala um pouco sobre criatividade, e ele cita como um dos fatores para estimular a criatividade é você sair do seu ambiente, onde você está acostumado, ficar um tempo, pode ser um intercâmbio, uma experiência, mas conhecer uma outra cultura, acho que acaba abrindo a sua visão para outras possibilidades que, querendo ou não, quando você está no mesmo meio todo dia, você acaba ficando enviesado, né? Fica um pensamento talvez mais engessado, assim. Acho que ficar um tempo fora... E nos Estados Unidos, acho que tem uma particularidade que é multiculturalidade. Eles acabam atraindo nesses grandes centros gente do mundo inteiro. Então eu, pelo menos, quando eu fiquei lá em 2018, eu conheci mais gente de fora dos Estados Unidos do que americano, propriamente dito. Assim. Acho que, no geral, eu conheci muito chinês, indiano, europeu, né? Aí alemão, italiano. Então, gente do mundo todo, e cada um tem a sua visão diferente, né? Você acaba entendendo por que os países têm essas diferenças. Eu achei isso bem interessante. E aí você voltou de lá, então, e acabou voltando para trabalhar no HC. Eu voltei em 1980 e aí eu virei docente, né, da Faculdade de Medicina. Então, minha carreira na Faculdade de Medicina começa em 1980. E estruturei o serviço de ultrassom. Com base no que você tinha visto nos Estados Unidos. Exatamente. O ultrassom no Brasil era ultrassom obstétrico, né? Então eu estruturei toda essa base de ultrassom em medicina interna, né? Que o ultrassom era um método muito adequado para a nossa realidade, né? De um custo mais baixo, bem acessível, né? E eu tive uma experiência com a Organização Mundial de Saúde, virei consultor da Organização Mundial de Saúde, e trabalhamos muito no diagnóstico de doenças infecciosas que pudessem ser diagnosticadas por ultrassom, no caso específico a esquistossomose hepatosplênica, né, que tinha no Brasil. Então fizemos várias... fomos fazer ultrassom em campo, né? Na Bahia, em Minas e em outros países, Egito e na África, né? Porque o ultrassom conseguia diagnosticar, né, em campo essas doenças e podia ajudar no tratamento mais precoce. Então foi uma experiência muito interessante nessa área de saúde pública, né? E aí convivi também com especialistas da Organização Mundial de Saúde de outros lugares, né? Da Europa, da Austrália, da África. E essa oportunidade de convivência com essas pessoas foi nessa experiência internacional que você começou a se envolver com a Organização Mundial da Saúde? Foi porque eu fiz um trabalho que eu publiquei no Radiology na época, que era um trabalho do diagnóstico da esquistossomose hepatosplênica por ultrassom. Né? E esse trabalho virou referência, né? E passou a ser utilizado como para triar, para diagnosticar os pacientes, porque isso é de população pobre, né? Então o ideal seria ir ao campo, né? Ir a essas vilas onde tem essas contaminações e fazer o diagnóstico lá, né, para poder tratar esses pacientes. Então, foi justamente essa porta, com essa minha publicação, que abriu, né, que eu virei consultor da Organização Mundial de Saúde e fiz esse trabalho durante alguns anos. E que também, né, enquanto o Hospital das Clínicas abriu os olhos para uma realidade social nacional, isso aí, principalmente na África, me abriu os olhos para uma realidade, né, social mundial, né, em países como a África, que tinham e tem ainda uma situação socioeconômica pior que a nossa, né? Então, se no Brasil é um drama, lá o drama era muito maior, né, pela falta de assistência da população, né? Então, eu acho que foi um contato, né, com uma realidade social muito chocante, né?
Você chegou a ir para lá? Sim, eu fui lá várias vezes, dentro de missões da OMS. E foram experiências duras, mas extraordinárias, né? Porque é sempre um grupo de profissionais que é um grupo que tem essa visão social, né? Porque, ou seja, gente que sai, né, de universidades, né, europeias, americanas, né, bem equipadas, e sai dos seus serviços laboratórios para fazer estudos em campo, né, com condições, com uma infraestrutura muito mais precária, né? Então, acho que essa experiência foi uma experiência interessante que acho que me preparou, né, para... dentro de especialidade, né, que tinha muita tecnologia, mas me colocou em contato justamente com uma realidade social onde não existia tecnologia nenhuma, né? Uhum. Então, foi um contraste muito, muito importante. Eu fiz minha carreira acadêmica muito baseada em doenças da radiologia, em doenças infecto-contagiosas. E você trouxe um ponto importante, que eu acho que foi essa sua participação acadêmica. Eu acho que a medicina hoje é uma das áreas onde a pesquisa, a parte acadêmica, talvez seja uma das mais valorizadas ainda hoje nos tempos atuais. Você sempre teve esse interesse por pesquisa, pela parte acadêmica, por ser professor, né, dar aula, desde da faculdade? Foi algo que você foi desenvolvendo ao longo do tempo? Eu já saí da faculdade, fiz residência, fui para os Estados Unidos e voltei aqui e virei professor, na época era auxiliar de ensino da Faculdade de Medicina. Aí fiz meu doutorado, né, fiz minha livre docência. Então eu construí uma carreira muito acadêmica dentro da radiologia. Uhum. Sempre também trabalhei na área privada, né? Eu trabalho mais de 30 anos no Hospital Sírio-Libanês, né? Eu sempre fiz uma carreira privada paralela, né? Mas sempre essa carreira acadêmica foi uma área prioritária e que me deu algumas oportunidades interessantes, né? Eu diria o que me marcou nessa carreira acadêmica, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu tive a oportunidade de ver a transformação da radiologia, né? Radiologia que era raio-x, né? Acabou incorporando, né, ultrassom, tomografia, ressonância, medicina nuclear, a intervenção, né? Eu acompanhei toda essa transformação da radiologia. E, paralelamente nisso, eu tive a oportunidade, né? Eu fui diretor clínico, né, do Hospital das Clínicas, e depois diretor da Faculdade de Medicina, aonde nós conseguimos empreender, né, o restauro da Faculdade de Medicina, o restauro e modernização do prédio da Faculdade de Medicina, que, na minha opinião, foi uma grande virada. A motivação, né, que gerou esse restauro e modernização nos colaboradores foi muito grande, tanto que existe uma curva que mostra o aumento de produtividade científica, né, e de publicações após o restauro e a reforma. Que o prédio da faculdade você não conheceu, mas era um prédio que estava abandonado, tinha tido um incêndio, estava semi-destruído, né? E ele precisava ser recuperado. E a recuperação física do prédio acabou motivando os colaboradores. Isso foi quando? Isso foi 2002. Nós concluímos nós fizemos restauro até 2006, mas recuperamos todo o prédio da Faculdade de Medicina. Ele ficou a infraestrutura dos laboratórios, né, o teatro, a biblioteca. E de lá isso me levou à oportunidade, né, em razão desse restauro bem sucedido, e na época eu tinha pedido para o governador Geraldo Alckmin concluir o prédio do atual Instituto do Câncer, né? E as obras avançaram, mas não concluíram durante a minha gestão. E aí o governador Serra pediu que eu transformasse aquele prédio num Instituto de Câncer. Foi uma ideia dele. E o Instituto do Câncer, quando nós conseguimos, né, estruturar e concretizar o projeto do Instituto do Câncer, que foi em 2011, foi o segundo grande impacto da Faculdade de Medicina. Foi um novo instituto especializado, né,
numa área que tinha muita demanda e muita necessidade. Então, nós somos o primeiro Instituto de Câncer grande público, né, do estado de São Paulo, e possibilitou que muitos colaboradores jovens pudessem encontrar uma oportunidade de ficar na instituição, né, porque abriu muitas... Gigante, né? Tem muitas posições, né, para médicos, para outros colaboradores. Então, aquilo também foi um impulso importante dentro do crescimento da Faculdade de Medicina e do Complexo Hospital das Clínicas, né? A criação de um instituto dedicado ao câncer, né? E eu acho que para os alunos também foi muito bom, né? Porque os alunos viam câncer pulverizado em várias especialidades, né? Também a visão multidisciplinar, né, das disciplinas trabalhando em conjunto, o que no HC nosso mais tradicional era muito compartimentalizado, né? E lá todo mundo trabalhava junto, né? O clínico, o cirurgião, o oncologista, as especialidades, né? Então, eu acho que a experiência na diretoria com o restauro e depois com a criação de câncer foram coisas que marcaram muito a minha carreira, né? E você entende hoje que os estudantes, né, que estão ainda na faculdade ou na residência, por exemplo, vale a pena ainda se envolver com pesquisa, ter essa trajetória mais acadêmica? Pode fazer sentido, você acha, para um estudante, para um residente hoje? Eu acho que faz muito sentido porque é uma carreira, né? É uma carreira, inclusive, que pode se tornar uma carreira internacional, né? Porque existe muita demanda por pesquisadores, principalmente Europa e Estados Unidos, né? E os médicos brasileiros são muito bem conceituados, né? Então, é uma carreira, é uma possibilidade. Essa possibilidade se desdobra também numa carreira na indústria farmacêutica, né, na área de pesquisa clínica. E eu acho que hoje, né, o médico, o estudante de medicina, tem que enxergar as possibilidades de carreira, além de ser um especialista, ser um pediatra, ser um cirurgião, ser um clínico. Mas deve enxergar as possibilidades de carreira também numa área de pesquisa, numa área de indústria, de laboratório, na pesquisa clínica, no empreendedorismo, né? Como você fez, Cauê, né? Ou seja, buscar alternativas, né? Que vão além das alternativas convencionais, né? De uma especialidade médica, né? Talvez seja algo que no passado não era tão... Essas oportunidades talvez não eram tão bem desenhadas, né? Me parece que hoje a gente está tendo uma mudança assim de quais são as perspectivas que você pode ter sendo um profissional na área da saúde, um médico. Talvez hoje tem uma visão um pouco mais ampla do que é o papel do médico dentro do contexto, não sei, no cenário de saúde ou na sociedade, assim. Sem dúvida. E eu até não comentei uma das áreas mais importantes, que é a gestão, né? Exato. A gestão é um enorme mercado de trabalho para um médico, né? Para um profissional de saúde. Ainda, né, a maior parte dos cargos de gestão na área da saúde são ocupados por médicos. Médicos que, claro, estudaram, se formaram em gestão, até pela nossa residência aí no ProAsa. Mas é um enorme mercado de trabalho, né, que também sai do convencional, né? Bom, a gente comentou então, você voltou, chegou a ocupar alguns cargos aqui como diretor clínico, depois diretor da Faculdade de Medicina, e você chegou a ser também secretário de saúde, né? Isso foi depois da diretoria da faculdade? Como é que foi essa... Foi... Posso dizer que foi uma transição, talvez? Não? Eu acho que foi uma consequência, né? Eu acho que o período como diretor da Faculdade de Medicina foi um período muito bem sucedido, né? Dentro da reestruturação da Faculdade de Medicina, né? De um novo conceito, né? De uma modernização, né? E em seguida foi a criação do Instituto do Câncer, que eu acho que nós tivemos muita visibilidade com esse projeto. O Instituto do Câncer foi um projeto muito bem sucedido. No primeiro ano, o Instituto do Câncer já foi considerado o melhor hospital do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, realmente foi um impacto bem sucedido. E aí veio o convite, né, do Geraldo Alckmin. Nós convivemos, eu como diretor da Faculdade de Medicina, ele como governador. Quando ele voltou ao governo, ele me convidou para ser secretário da Saúde, que, sem dúvida, foi a mais difícil missão da minha vida. Porque
A saúde pública é muito complexa, né? Existem enormes necessidades, né? E poucos recursos para poder atender essas necessidades, né? Mesmo no estado de São Paulo, né? O Brasil é um país que gasta pouco per capita em dólares, porque é um país em desenvolvimento, porque pode gastar percentualmente semelhante ao que gastam os países desenvolvidos, mas esse volume de dinheiro é muito menor do que gastam os países desenvolvidos, porque a renda per capita nossa é muito menor. Então, são poucos recursos num sistema único de saúde que foi criado com uma concepção de atendimento universal. Isso é muito abrangente, né? Então, muito abrangente, custoso. Em razão de uma falta de regulamentação, acabou permitindo muita judicialização, né? Dando a impressão para o cidadão que tudo pode, né? Que qualquer tipo de medicamento, de cirurgia, o governo tem que dar, né? Então, é um sistema judicializado, é um sistema com poucos recursos, para atender uma população muito, muito carente, né? Então, o desafio é muito grande, né? E eu acho que essa é a consciência que se tem quando se é secretário da Saúde, né? Muitas vezes você tem todas essas demandas, né, de recursos, né, para atender as filantrópicas, atender necessidades de municípios. Os recursos para distribuir são muito, muito, muito reduzidos, né? Essa posição de secretário foi quanto tempo? Eu fiquei 3 anos na secretaria. E até fizemos algumas coisas importantes, fizemos um programa de apoio aos hospitais universitários, né? O governador-geral Alckmin sempre diz que depois teve uma recessão depois que eu saí, diz que graças ao apoio de hospitais universitários a saúde em São Paulo conseguiu resistir após a recessão. Fizemos um programa de hospitais oncologia, organizamos a rede de oncologia, fizemos as primeiras PPPs na saúde do estado. Então foram... Para quem não conhece, PPP seria... Parcerias público-privadas. Perfeito. Parcerias público-privadas, onde o setor privado faz investimentos em parceria com o setor público. Por exemplo, foram construídos alguns hospitais aqui no estado. O Pérola Byton, por exemplo, que é aquele hospital da mulher, que agora lá na região central de São Paulo. Ele foi feito numa parceria que se originou na minha época, né? Ou seja, fazer um hospital moderno, a iniciativa privada assume riscos, né? E é remunerado pelo Estado. Quer dizer, são novos modelos de gestão e de governança. Mas eu vou dizer, ser gestor público é um grande desafio na área da saúde num país como o nosso. E você tendo percorrido toda a sua trajetória na assistência, na academia, você buscou algum tipo de complementação para poder assumir essa posição de gestão? Você foi atrás de algum tipo de conhecimento que era necessário? Como é que você lidou com esse novo contexto justamente desse desafio, assim? Buscou conselheiros? Enquanto eu estava fazendo minha carreira, já era professor titular, eu sempre me interessei por cursos de gestão. Eu fiz curso de gestão porque para ter determinadas funções, vocês têm que se preparar para isso, né? Então, eu me preparei, né? Eu fiz curso de gestão, tinha um conhecimento de gestão que me ajudou também na gestão do estudo de radiologia, né? Do estudo do câncer, né? Que eu fui o primeiro gestor lá. Então, eu acho que para o médico, né, esse conhecimento de gestão, né, economia da saúde, gestão, são fundamentais, né? Eu acho que o médico tem que procurar isso. Ainda que seja na parte que ele decida optar pela parte assistencial. Eu acho que são conhecimentos que servem para qualquer profissional, mesmo que esteja na área assistencial. Então, eu acho que falta, né, essa formação em gestão, né, ou pelo menos fundamentos de gestão na formação do médico, né? Eu acho que isso, assim como, né, eu acho que hoje o médico tem que ter um conhecimento em empreendedorismo, em inovação, né? Que são grandes mercados que se abrem, possibilidades, né, do médico poder virar um empreendedor, né, do médico desenvolver, né, soluções, né, para o sistema de saúde, criar uma percepção, né,
que mesmo na assistência, né, se pode ser inovador, né? E eu acho que esse programa que nós temos no Inova HC, né, o Incube. Isso é bem legal, porque tem bastante gente comentando, tá se inscrevendo, né? Acho que seria legal falar um pouco sobre como é que surgiu o Incube, qual que é a ideia por trás. Bom, então, aí depois que eu saí da Secretaria da Saúde, eu ocupei a direção da Faculdade de Medicina no segundo mandato, que foi o mandato centenário da Faculdade de Medicina. E aí, quando eu saí da minha segunda gestão na diretoria da Faculdade de Medicina, nós já tínhamos renovado o INRAD, né? O INRAD já tinha ficado. Eu achei que precisava encontrar um outro desafio, né? E o desafio foi justamente criar o Inova HC, né? Foi criar um hub de inovação aberto, onde a inovação não seria mais feita de forma informal, como sempre ocorreu no HC, mas de uma forma mais organizada, né? Criando condições, por exemplo, criando apoio jurídico, né, para os projetos de inovação. Talvez profissionalizar um pouco Isso, o que já acontecia de maneira... A inovação nós sempre tivemos inovação no HC, né? Veja, por exemplo, o transplante intervivos, né? Foi uma cirurgia que revolucionou o mundo, né? O transplante de fígado intervivos, né? Mas a inovação sempre dependeu de iniciativas individuais, né? E a ideia era criar justamente a cultura da inovação, né? E poder também, com essa institucionalização, estimular mais, né, jovens ou colaboradores a se envolverem com a questão da inovação, porque ao longo da minha carreira pública eu percebi como era necessário, né, que o Brasil desenvolvesse soluções customizadas para a nossa realidade, mais baratas. E eu queria só, antes de você entrar nesse ponto, isso é uma discussão que eu vejo muita gente se confundindo, assim. Porque quando a gente fala dos termos, né, de empreendedorismo, inovação, as pessoas às vezes acham que eu estou falando do setor privado exclusivamente. E, na verdade, o setor público também se beneficia disso, né, dessa visão de inovação, do intraempreendedorismo. Então, acho que o Inova HC traz um pouco dessa cara. A inovação também é para o setor público, né? Não sei se você também enxerga desse Bom, eu acho que na saúde quem mais se beneficia é o setor público, porque 75% dos pacientes do Brasil são atendidos pelo Sistema Único da Saúde, não pelo sistema privado, né? Mas eu vejo sempre saúde como uma coisa só. É o setor público e o setor privado trabalhando juntos, né? Mas a inovação, né, soluções inovadoras beneficiam muito mais a população que tem menos acesso, né? Porque a população que tem muito acesso não tem problema, né? Tem acesso a algo que muitas vezes só está fora do SUS, entendeu? Padrão internacional, exatamente. Então, e na pandemia nós sentimos isso, né? Sentimos como o Brasil é vulnerável, né? Dependente, né, de muitas soluções importadas, de equipamentos que podiam estar sendo feitos aqui. O Brasil foi o único grande país, né, o grande país do mundo que não desenvolveu sua própria vacina, né? Todos os outros desenvolveram, né? A Índia, a Rússia, né, a China, Estados Unidos, Comunidade Europeia. O Brasil foi o único país que não desenvolveu. Não é por falta de conhecimento interno, é por falta de uma política adequada, né? Então, estimular a inovação e o empreendedorismo é investir no futuro da saúde do país. E esse investimento visa, né, melhorar o acesso da população, reduzir a desigualdade e reduzir o custo, né? Então, esse é o impacto que a gente busca. Ou seja, todo movimento inovador da saúde tem um impacto social, né? Muitas vezes, quando você fala em fintech, olha, visa gerar dinheiro, né? Visa lucro, é uma coisa muito voltada ao capital, né? A inovação da saúde tem um papel social, né? Obrigatoriamente tem um papel social. Vai poder incluir maior número de pessoas numa assistência adequada e de qualidade, né? E talvez aí entre também o desafio da inovação na saúde, né? Porque como tem esse aspecto social também, acaba tendo algumas barreiras que talvez em outros mercados a gente não veja, né? É mais difícil de você
permear assim, na saúde? Porque a saúde é um mercado, é uma área regulada, né? Uhum. Então, as soluções têm que passar pela Anvisa, né? Ou seja, é um processo mais trabalhoso, né? Mas, em compensação, tem um mercado gigantesco, né? Você tem 100% da população que pode virar seu cliente, né? Então, quando nós vamos criar o InovaHC, foi justamente para criar a cultura da inovação e do empreendedorismo dentro da instituição de uma forma organizada, né? Isso foi que época, mais ou menos? Isso surge em 2018. Porque eu lembro quando eu voltei dos Estados Unidos, em 2019, Sim. Acho que era a época que começaram a parte de estruturação da parceria, né? Distrito InovaHC, essa parte estava exato. constituindo isso. Foi bem na época da minha volta do intercâmbio. Assim. Isso foi uma transição de 2017 e 2018. Eu tinha um relacionamento, conhecia o presidente da GE Mundial, né? Por uns projetos que nós tínhamos desenvolvido juntos, e ele me destinou uns recursos para fazer inovação em parceria com a GE em radiologia, né? E em 10 projetos, né? de projetos inovadores em parceria com a GE na área da radiologia. E esses recursos é que permitiram criar o InovaHC, dar a primeira estrutura e contratar um consultor jurídico e contratar a estrutura que acabou movimentando, né, e permitindo a criação do InovaHC. Então, também foram recursos que vieram na hora certa. Né? E foi justamente essa transição de 2017, 2018. Que foi um momento oportuno para você também? Estava numa fase em que você queria um novo desafio, estava buscando por isso, surgiu essa oportunidade e você resolveu encabeçar esse movimento. Exatamente. Eu tinha saído da diretoria em 2015, né? Então foi justamente nessa transição da concepção do Inova e a concretização. Por acaso vieram esses recursos que foram muito oportunos. E quando nós pensamos no InovaHC, nós pensamos num hub de inovação aberto, né? Parcerias público-privadas, governo, HC, setor privado. E um dos nossos programas, que nós estávamos dizendo antes, foi o Incube. O Incube é um programa para incentivar, né, soluções inovadoras onde pelo menos um dos colaboradores é do HC, né? Aí fizemos uma edição, fizemos a segunda edição, e agora na terceira edição nós já temos 3,5 candidatos por vaga, né? Nós temos 20 vagas, né, no Incube, né, de startups. Então nós vemos que o interesse, né, está cada vez maior, né? Tem aumentado. Então mostra que hoje a procura é muito maior que a oferta. E isso demonstra que o conceito, né, e a cultura de inovação ela se espalhou pelo complexo, né? Fora todas as startups que a gente recebe de fora, né, que foram mais de 100, né, que passaram aqui pelo complexo HC. Então, assim, hoje nós conseguimos consolidar o InovaHC como o maior hub de inovação da saúde, né? E quando você fala isso, hub de inovação aberta, para o pessoal que não conhece muito esse conceito, o que seria assim? Aberta porque nós recebemos, né, interagimos com o que está fora do HC. Né? Então, interagimos com o setor privado, temos várias parcerias com o setor privado. Né? Por exemplo, o Laboratório de Inteligência Artificial, o Enlab, foi construído em parceria com a Siemens. Hoje estamos fazendo um grande projeto, acabei de dividir um projeto com a AWS, né? Da Amazon, né? AWS. Exato, da Amazon. E temos um laboratório de cirurgia avançada. Temos um laboratório de saúde digital. Né? Então, nós vamos construindo esses hubs, né, onde se cria oportunidades para startups desenvolverem soluções em volta desses hubs, como algoritmos para inteligência artificial, como soluções de monitoramento para a saúde digital, né? Como desenvolvimento de tecnologias para a área cirúrgica. E Hub Aberto também que nós recebemos startups de fora para que possam testar as suas soluções no HC, que é o melhor lugar
como test bed, né? Quer dizer, o que funciona no HC vai funcionar em qualquer lugar, né? Então, esse é o conceito de hub de inovação aberta. Assim como temos relações com o governo, né? Ministério da Saúde, BNDES, instituições internacionais. Então, é isso. Seria um local, então, onde a gente, ao invés de o HC investir na formação de uma equipe interna, ele abre para parceiros externos usufruírem do espaço também para fazer validações e, obviamente, acabar contribuindo também para resolver as dores do próprio HC. Né? Isso, exatamente. Então, é isso ganha-ganha, uma parceria que os dois acabam ganhando. E pelo nosso conceito, se resolver as dores do HC, vai poder resolver as dores da saúde como um todo. Isso aconteceu bem no projeto de saúde digital, né? Quando, durante a pandemia, nós tínhamos um desafio e resolvemos construir um projeto de saúde digital. O governo britânico, com quem nós já tínhamos algumas pontes, ele financiou o projeto, né? Trouxe a McKinsey para desenvolver um projeto, contanto que fosse um projeto replicável nacionalmente, né? E aí tivemos, né, muita interação, né, com soluções do mercado externo, né? E hoje espero que devemos assinar aí nos próximos dias o Inova, né? O nosso programa de saúde digital vai ser implantado no governo do estado de São Paulo. E já temos muitos dos nossos projetos correndo no Ministério da Saúde, né? Então, a nossa ideia é sempre que o que nós fazemos possa ser útil para a saúde como um todo, né? Para o Sistema Único de Saúde, público e privado, né? Então, eu acho que isso que move a inovação na saúde, né? Move para soluções que também sejam universais, né? Não sejam só para um determinado nicho, né? Mas essa experiência com o Inova HC foi uma experiência muito, muito gratificante, né? Então você participou de toda a concepção da ideia do Inova HC. Era um comitê, uma comissão de professores que se elegeu para fazer isso? Como é que funciona? Então, o Inova HC surge no INRAD, né? Mas depois quer dizer, a ideia não era que fosse um hub de inovação dentro do INRAD, que fosse um hub de inovação do HC. E aí nós começamos a incluir, né? Fizemos um conselho onde cada instituto estava representado, né? E hoje nós temos o Inova Incor, o Inova CITIC, Instituto Central, IREA, Instituto Central, Instituto da Criança. Aliás, nós estamos justamente esses dias tendo uma sessão de que cada instituto mostra o que está sendo feito de inovação e realmente nós ficamos impressionados de quantas coisas, né, estão sendo desenvolvidas nos vários institutos relacionados com inovação e quantas parcerias foram feitas, né? Quantas oportunidades surgem, né, para os alunos, né, é um mercado de trabalho que se abre, né? É um mercado cheio de oportunidades. Eu vejo, Cauê, que você justamente aí tem essa parceria com o Inova porque você praticamente chega quando o Inova está se constituindo, né? E o HackMed foi uma ideia inovadora, né? Uma startup que surge justamente dentro, né? A ideia surge dentro de uma instituição pública, né? E você leva para fora para que seja realmente um projeto para alavancar a inovação na saúde, né? Exato, acho que era uma dor que eu sentia durante a minha formação, né? Pelo menos pouco era falado na época quando a gente ainda estava na faculdade. Eram conceitos que talvez poucos médicos tinham acesso também, conhecimento a isso. Acho que ao longo do tempo a gente foi ganhando mais maturidade e acabou que convergiu mesmo. Foi um timing bem interessante. Foi na época que eu estava voltando do intercâmbio. Acho que a USP estava buscando criar esse ambiente. Então, acho que fez total sentido realmente seguir em frente com esse projeto, assim, e trazer também mais pessoas, também outras realidades. Acho que acaba que ainda hoje no Brasil, poucas instituições hoje têm um hub, né, de inovação ou acabam conseguindo trazer a inovação para dentro da formação dos profissionais de saúde. Eu acho que o Inova HC e a USP acabam tendo essa vanguarda aqui, né? E servindo como inspiração para muitos outros surgimentos de outros hubs também fora daqui. Hoje, se alguém tem interesse, por exemplo, em participar, conhecer mais do Inova, eventualmente se inscrever no Incube, tem alguma forma deles fazerem isso, professor? É só entrar no site do Inova e lá tem todas as explicações de como
como chegar, com quem falar, os programas que existem. Então, é fácil. Então, vou deixar o link para o pessoal do site do InovaHC. E aí, por lá, vocês conseguem mais informações do Incube. Tem outros também, né, além do Incube, que vocês estão desenvolvendo? Tem programas para os empreendedores externos, né? Entendi. E tem programas que são específicos, né? Ou seja, atender uma determinada demanda, né? Sei lá, agora nós queremos desenvolver um sistema de geolocalização para os pacientes do HC, né? Porque o HC, né, os pacientes vivem se perdendo no HC, né? E, na verdade, essa é uma solução que é útil, né, em muitas instituições de saúde, em muitos hospitais. Então, nós queremos desenvolver uma solução para a geolocalização, para o paciente saber como se move, para onde vai, né? Então, fizemos um chamamento específico para uma geolocalização do complexo HC, que vai atender os nossos pacientes, mas sendo uma solução inovadora, né, que funciona, nós podemos exportar essa ideia para outras instituições, exatamente. Bem legal. A gente fez uma visita até com o pessoal aqui do HackMed Club, né, que a gente criou uma comunidade aqui que acaba discutindo bastante esses temas. A gente fez uma visita ao Hospital Sírio-Libanês e lá eles tinham criado um sistema de geolocalização dentro do hospital. Verdade. Que a gente achou bem interessante na época. Mostrava ali onde que você estava, onde que era cada uma das regiões. Realmente achar que muitas instituições podem se beneficiar no futuro de uma solução como essa. Bem legal. Bom, professor, acho que a gente já está batendo aqui 1 hora de episódio. Com certeza daria para a gente ir muito além aqui. Queria agradecer a sua participação e pedir assim, se você teria alguma... Na verdade, 2 coisas, né? Se você teria uma mensagem final, talvez, para o pessoal que está acompanhando aqui a gente, que ainda está na faculdade ou na residência, se você teria assim uma dica, talvez, ou uma recomendação para quem está aí nesse momento, que eu acho que cada vez mais a gente fica nessa dúvida, né? Por onde seguir, como fazer, onde que eu vou investir meu tempo, minhas energias. Queria que você deixasse uma mensagem final para esse nosso público que está acompanhando aqui. Assim, eu devo dizer que o mundo está se transformando, né? Nós estamos entrando nessa era digital onde tudo vai mudar mais rápido, né? Então, eu acho que para os jovens, principalmente quem está na faculdade de medicina ou quem está começando a profissão, tem que estar atento em relação a essas mudanças, né? A inteligência artificial e como isso vai impactar no dia a dia da profissão, né? Por isso que o que eu digo, olha, as pessoas têm que ficar ligadas na transformação, né, para não ser atropeladas por ela, né? Então, todos esses conhecimentos que agregam a uma formação convencional, como conhecimento de gestão, conhecimentos, né, se envolver um pouco com a questão do empreendedorismo, da inovação, acompanhar o que está acontecendo no mundo, poder viajar, conhecer outros lugares, outros centros, ajuda nessa questão de estar sempre na vanguarda, né? E o que nós precisamos realmente é uma geração de vanguarda. Eu acho que o Brasil é um país que tem esse desafio, né? Tem o desafio de reduzir a desigualdade, né? A desigualdade social é muito impactante, mas a desigualdade de saúde é igualmente impactante, né? Poder melhorar o acesso da população à saúde, né? A saúde é sempre apontado com a maior necessidade do cidadão, né? Poder reduzir o custo da saúde e oferecer uma saúde de qualidade, né? E eu acho que todos nós que trabalhamos no setor saúde, né, mas muito mais os jovens, né, que vão ter que enfrentar uma longa jornada da saúde, têm responsabilidade nisso, né, que um profissional de saúde tem que ter uma visão social e tem que ter comprometimento com isso, né? E desenvolver essas atividades com o empreendedorismo, né, ou desenvolver soluções para a saúde, contribui muito para tudo isso, né? Acesso, desigualdade, custo. Então, acho que essa mensagem que eu deixaria, né? Que nós estamos nessa era de transformação e é importante ver as oportunidades, não perdê-las, né? E acompanhar tudo o que está acontecendo. Perfeito. A última... todo episódio assim, do nosso podcast, a gente pede uma indicação para os nossos convidados. A gente chama esse painel aqui de Hacker Conectado.
E a gente pede alguma indicação de livro, filme, série, de qualquer teor cultural que você acha que vale a pena. Pode ter a ver com o que a gente discutiu aqui hoje, pode ter algo que você acha que é relevante para quem acompanha a gente. Assim, como série, uma série muito impactante é o Império da Dor, né? Que mostra como uma droga, né? Levou à dependência milhares de americanos e a morte de muitos deles, né? Então, eu acho que vale a pena assistir essa série porque é uma realidade, né? E eu acho que os médicos têm que estar muito atentos em relação a isso, né? A questão da dependência, né, que se cria com determinadas drogas, medicamentos, né, da interação com a indústria farmacêutica, né, de como o critério, né, tem que ser sempre utilizado pelo médico. Até a questão ética também, né? Sem dúvida, todas essas decisões. A questão ética. Então, eu acho que essa é uma série que vale a pena assistir. Muito obrigado, então, professor, foi um prazer. Vou deixar todos os links aqui na descrição para quem quiser conhecer mais o trabalho do InovaHC, entender como é que pode se envolver também em todas essas oportunidades que acontecem aqui de inovação no Hospital das Clínicas. E, obviamente, fazer o convite para quem acompanha a gente aqui, participar também das nossas iniciativas aqui no HackMed, já se inscrever também aqui no nosso canal e deixar sugestões aí de temas, convidados que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui mais adiante. Então, obrigado, professor, foi um prazer, uma honra. E para quem acompanhou a gente até agora, muito obrigado. A gente se vê no vídeo da próxima semana. Obrigado, Cauê. Valeu.